Fala galera, eu sou Hugo Moreira e esse é o canal Aprendendo Contabilidade. E eu já adianto para vocês que o vídeo de hoje ele é muito polêmico, porque aqui eu vou discutir com vocês se o sócio administrador ele é obrigado a ter Prolabore. Mas antes, pessoal, eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal e cliquem no sininho, porque toda vez que eu fizer um vídeo novo, aí vocês serão notificados. Pessoal, eu já adianto que a contabilidade ela possui alguns assuntos que são considerados tabus. E isso me incomoda muito. Um assunto onde as pessoas não aceitam discutir. Elas entendem que é uma verdade pronta. E eu acho que toda discussão ela é válida. E uma das maiores discussões que existem é em relação à obrigatoriedade ou não do Prolabore. Então, para isso, eu vou conversar com vocês primeiro trazendo a lei do INSS, que é a lei 8.212 de 91. Lá ela traz alguns conceitos e conceitua o que é o segurado obrigatório. E ela diz que o segurado obrigatório é a pessoa física que exerce atividade remunerada, abrangida pelo regime geral da Previdência Social, na qualidade de trabalhador, de empregado, né? E aí vai ter vários tipos, e entre eles, contribuinte individual. Aí que está o ponto. O empregador ele é classificado como contribuinte individual. Só que isso desde que ele receba remuneração. Então, logo, só haverá contribuição previdenciária se houver a remuneração, ou seja, se houver a retirada de Prolabore. Aí vem a pergunta, mas os sócios eles são obrigados ou não a terem remuneração? Vocês percebem que a Lei 8.212, ela conceitua que um dos contribuintes é o chamado contribuinte individual. Ou seja, o contribuinte individual ele é um segurado da Previdência, desde que ele receba a remuneração. Mas em nenhum momento ela especifica que deve haver a remuneração. Ou seja, a gente tem que analisar a relação de causa e efeito. Lá na lei, só está falando que, caso tenha remuneração, ele passa a ser um segurado. Mas não está especificando que é obrigado a ter remuneração. Então vamos seguir com a discussão, né? A Instrução Normativa da Receita Federal, a 971 de 2009, ela é responsável pela... ela destacou que a Receita Federal ela é o órgão responsável pela arrecadação previdenciária. E ela só considera o sócio como contribuinte obrigatório se receber remuneração. Ou seja, a IN 971 ela endossa o que a Lei 8.222 já tinha falado já. Só que também ela não entra na especificidade se é ou não obrigatório. E aí, onde que a gente tem que ir, pessoal? Nós temos que olhar o contrato, o estatuto, documento constitutivo da empresa, que normalmente é o contrato social. Para empresas limitadas, sempre é o contrato social. Então, de acordo com o Código Civil, o artigo 1071, a obrigatoriedade do recebimento do Prolabore só deve ser manifestada no contrato social. Então, aqui a gente já tem alguma coisa mais palpável. Ou seja, o contrato social é que vai indicar se os sócios terão ou não a retirada de Prolabore. Percebam isso? Mas também aqui o artigo não está falando que é obrigatório, ele só está indicando para nós. Então, afinal, é ou não obrigatório? Então, como não há nenhuma lei que explicita isso de uma forma clara, há muitas dúvidas sobre esse tema. E muitos fiscais previdenciários, de uma forma indevida, eles entendem que isso é obrigatório. Então, qual que é o entendimento? O entendimento é que recomenda-se a retirada de Prolabore dos sócios administradores, nem que seja de um salário mínimo, para prevenir problemas previdenciários. Tá? O lado bom é que o sócio contribuindo com a Previdência, ele vai se tornar um segurado, vai ter todos os benefícios que a Previdência entrega, como por exemplo a aposentadoria, o auxílio-doença, o auxílio acidentário, etc. Tá? Mas a questão é, tem alguma lei que fala de uma forma clara que é obrigatória a retirada de Prolabore por parte dos sócios? Não. O sócio ele pode se remunerar pela empresa por outras formas, como por exemplo a distribuição de lucro. Concordam comigo? Então, como é um assunto polêmico e como
existem fiscais previdenciários que entendem que é obrigatório, há a recomendação que tem, então, a retirada de prolabore, pelo menos do sócio administrador. Certinho? Pessoal, então, gostei muito da discussão com vocês. Eu quero que deixem aqui nos comentários a visão e a opinião de vocês para que nós possamos continuar a discussão. Um abraço e até a próxima!